Olá, apaixonados por história. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica pelas batalhas que forjaram um dos maiores impérios de todos os tempos. De uma pequena cidade-estado a um domínio que se estendia por 3 continentes, Roma não foi construída em um dia e definitivamente não foi construída em paz. Foram séculos de conflitos sangrentos que definiram suas fronteiras, sua cultura e seu destino. Preparem-se, pois vamos explorar as 10 guerras mais importantes da Roma antiga. Desde as lutas pela sobrevivência até as campanhas que levaram ao seu apogeu e, finalmente, à sua queda. Peguem seus escudos e gládios imaginários, porque a nossa viagem no tempo começa agora. Vamos começar com o maior confronto do mundo antigo, as Guerras Púnicas, entre 264 e 146 a.C. Roma e sua grande rival, a potência marítima de Cartago, lutaram pelo controle total do Mediterrâneo. Foram 3 guerras brutais, mas a segunda é a mais famosa, graças a um nome que ecoa até hoje: Aníbal Barca. Esse gênio militar cartaginês chocou o mundo ao marchar com seu exército, incluindo dezenas de elefantes de guerra, através dos Alpes gelados para atacar a Itália diretamente. Aníbal infligiu derrotas humilhantes aos romanos, como na Batalha de Canas, mas Roma, com sua resiliência lendária, nunca se rendeu. No final, os romanos contra-atacaram, levaram a guerra para a África e derrotaram Aníbal. A Terceira Guerra foi o golpe final. Cartago foi completamente destruída. Com sua maior rival fora do caminho, Roma se tornou a senhora indiscutível do Mediterrâneo. Mas antes de dominar o mundo, Roma precisava dominar seu próprio quintal. As guerras samnitas, travadas entre 343 e 290 a.C., foram cruciais para isso. Os samnitas eram um povo guerreiro e montanhês que habitava os Apeninos, no centro da Itália. Eles representavam um grande obstáculo para a expansão romana. Foram décadas de combates difíceis em terrenos acidentados, forçando as legiões romanas a se adaptarem e a se tornarem mais flexíveis. As táticas que Roma aprendeu nessas montanhas foram fundamentais para suas futuras conquistas. Ao finalmente subjugar os samnitas, Roma consolidou seu poder sobre a Península Itálica, estabelecendo a base sólida sobre a qual seu futuro império seria construído. Com a Itália sob seu controle, os olhos de Roma se voltaram para o leste, para o rico mundo dos sucessores de Alexandre, o Grande. As guerras macedônicas, entre 214 e 148 a.C., foram uma série de conflitos contra os reinos helenísticos, principalmente a Macedônia. Os romanos, com sua máquina de guerra disciplinada, enfrentaram as famosas falanges macedônicas. O resultado foi a queda gradual dos antigos reinos gregos. Batalhas como a de Cinocéfalos e a de Pídna mostraram a superioridade da legião romana. Ao final, a Macedônia e a Grécia se tornaram províncias romanas. Mas essa conquista não foi apenas militar. Roma absorveu profundamente a cultura grega, sua arte, filosofia e ciência, num processo que transformou a própria identidade romana para sempre. Agora, avançamos para um dos nomes mais famosos da história: Júlio César. As Guerras Gálicas, de 58 a 50 a.C., não foram apenas uma campanha de conquista, mas também o trampolim para a ascensão de César. Liderando suas legiões, ele marchou pelas terras que hoje correspondem à França, Bélgica e partes da Suíça, subjugando centenas de tribos gaulesas. O clímax dessa guerra foi o cerco de Alesia, onde César, em uma manobra genial, construiu 2 linhas de fortificações para cercar o líder gaulês Vercingetorix e, ao mesmo tempo, se defender de um exército de reforço. A vitória de César expandiu massivamente o território romano, trouxe riquezas inimagináveis para Roma e, o mais importante, transformou César em um herói militar com um exército leal, preparando o cenário para a próxima grande convulsão em Roma. E essa convulsão foram as guerras civis. Após conquistar o mundo exterior, Roma se voltou contra si mesma. A República Romana, enfraquecida pela corrupção e pela ambição de generais poderosos, entrou em colapso.
A primeira grande guerra civil foi entre Júlio César e seu rival, Pompeu, o Grande. A travessia do rio Rubicão por César foi o ponto de não retorno, culminando na decisiva Batalha de Farsalos, onde César saiu vitorioso. Após o assassinato de César, uma nova guerra civil eclodiu entre seu herdeiro, Otaviano, e seu antigo aliado, Marco Antônio, que estava com Cleópatra no Egito. A épica Batalha Naval de Ácio, em 31 a.C., selou a vitória de Otaviano. Ele se tornaria Augusto, o primeiro imperador, pondo fim a séculos de república e inaugurando a era do Império Romano. Já no período imperial, sob o comando do imperador Trajano, Roma lançou uma de suas campanhas mais bem-sucedidas, as Guerras Dácicas, entre 101 e 106 d.C. A Dácia, que corresponde à atual Romênia, era um reino rico, especialmente em ouro e prata, e seu rei, Decébalo, era um adversário formidável. Trajano liderou pessoalmente duas grandes invasões, superando o terreno difícil e a resistência feroz dos dácios. A conquista da Dácia não só eliminou uma ameaça na fronteira do Danúbio, mas também injetou uma quantidade colossal de riquezas nos cofres de Roma, financiando um vasto programa de obras públicas. Essa vitória foi tão importante que é celebrada até hoje na magnífica Coluna de Trajano, em Roma, que narra toda a campanha em detalhes esculpidos. Nem todas as guerras de Roma, no entanto, terminaram em vitória gloriosa. Os conflitos constantes com as tribos germânicas, conhecidos como Guerras Germânicas, foram uma fonte perene de problemas. O momento mais sombrio para Roma nessa fronteira ocorreu em 9 d.C., na Batalha da Floresta de Teutoburgo. 3 legiões romanas, cerca de 20.000 homens, foram emboscadas e completamente aniquiladas por uma aliança de tribos germânicas liderada por Armínio. Esse desastre foi uma das maiores derrotas militares da história de Roma e teve um impacto psicológico profundo. A perda foi tão traumática que os romanos desistiram de conquistar a Germânia para além do rio Reno, que se tornou a fronteira definitiva do Império no norte. A floresta de Teutoburgo mostrou que até a invencível Roma tinha seus limites. Em outra parte do Império, no Oriente, uma série de conflitos sangrentos marcaram a relação de Roma com o povo judeu. As guerras judaico-romanas, entre 66 e 135 d.C., foram resultado de tensões religiosas, culturais e econômicas que explodiram em revoltas desesperadas contra o domínio romano. A primeira grande revolta culminou, em 70 d.C., com um evento trágico e transformador: o cerco e a destruição de Jerusalém e do seu segundo templo pelas legiões do futuro imperador Tito. Décadas mais tarde, a revolta de Bar Kokhba foi a última grande tentativa de independência, mas também foi esmagada brutalmente. Essas guerras não apenas devastaram a Judéia, mas também mudaram profundamente a história e a diáspora do povo judeu, com consequências que se sentem até os dias de hoje. Ainda no Oriente, Roma encontrou um adversário à sua altura, o Império Parta, e mais tarde, seus sucessores, os Sassânidas, na Pérsia. As guerras partas foram uma longa e exaustiva série de conflitos que duraram séculos, começando em 53 a.C., com uma das derrotas mais humilhantes de Roma, a Batalha de Carras. Nela, o rico general Crasso foi enganado e seu exército aniquilado pela cavalaria parta. Essa fronteira oriental se tornou um cemitério de legiões, onde Roma gastou enormes recursos em campanhas que raramente resultavam em ganhos permanentes. Esses conflitos com a Pérsia mostraram claramente os limites do poder militar romano no Oriente e drenaram a força do Império, contribuindo para seu enfraquecimento ao longo do tempo. Finalmente chegamos ao fim. A partir dos séculos IV e V, o Império Romano do Ocidente enfrentou sua crise final. As chamadas Guerras Bárbaras não foram uma única guerra, mas uma série contínua de invasões, migrações e conflitos com povos como visigodos, vândalos, hunos e ostrogodos. O Império, já enfraquecido por problemas internos, corrupção e crises econômicas, não conseguiu mais defender suas vastas fronteiras. Eventos como o saque de Roma pelos visigodos em 410 e pelos vândalos em 455 foram choques terríveis.
A pressão constante culminou simbolicamente em 476 d.C., quando o último imperador romano do Ocidente foi deposto. Foi o fim de uma era, o colapso de um mundo e o doloroso nascimento da Europa medieval. E assim, concluímos nossa jornada pelas guerras que definiram Roma. Cada batalha, cada vitória e cada derrota moldaram o império e deixaram um legado que ainda influencia nosso mundo. A história de Roma é a prova de que a guerra pode construir e destruir civilizações. Espero que tenham gostado desta análise. Se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico. Muito obrigado por assistir e até a próxima.